Ô, João, eu tenho uma dúvida. Eu posso fazer essa dúvida antes ou depois? Tem a ver com esse negócio dos verbos fortes. Pode vir, pode fazer agora. Eu tava fazendo uns exercícios e aí eu fiquei com muita dúvida do Schreiben, porque a conjugação do Schreiben, ela é regular no presente, certo? E ó, Só que quando você vai fazer o particípio zwei dele, ele é geschrieben e não geschrieben, como se fosse um verbo forte. e ó, E por quê? E aí eu vi que em outros tempos verbais eles se comportam como um verbo forte. e Só que tipo, ó. eu achei que o verbo forte ele sempre aparecesse forte no presente. Não, né? Pode ser em outros É, tempos. exato. Eu acho que eu tinha Ah. comentado isso, mas é bom que eu vou fazer revisão. É, Eu qual que tinha é? entendido que sempre que ele fosse forte, ele ia ser irregular no presente. Não. Ah, tá. Entendi. Vamos lá. Você tem razão, olha só. A gente tem aqui no presente infinitivo schreiben, daí o pretérito schrieb, e depois tem geschrieben, que é o particípio segundo. Cara, o que acontece, né? Essa lista aqui que eu estou fornecendo aqui como introdução a esse tema é uma lista dessas adversidades que os verbos vão passar no presente. Mas o grande problema do pretérito é que quando a gente vai avançar para esse tema, a gente descobre que verbos que se comportam como verbos fracos no presente não se comportam, não necessariamente se comportam assim no pretérito. Então tem uma certa lista, uma lista até longa, de verbos que são, a gente pode falar, fracos no presente, mas fortes no pretérito. O schreiben é um desses verbos. Um outro que eu dei exemplo aqui, até coloquei aqui ó, a conjugação do verbo kommen. Então, ich komme, du kommst, er, sie kommt und so weiter. Na hora de dar aqui o exemplo dos verbos fortes no passado, eu coloquei ele de novo, para pontuar justamente isso. Quer dizer, kommen, um verbo que a gente usa com muita frequência, ele é um verbo fraco no presente, mas um verbo forte no pretérito. Então fica, ich kam, er, sie kam. Tem essa nuance, que é uma nuance que eu acho que é o que tem de mais difícil assim nesse tópico. A nossa sorte é que a gente usa muito pouco pretérito, né? Então, dá para passar um pouco sem isso. Vou abrir essa tabela de novo. Aqui, a gente tem uma coluna do infinitivo, uma do presente terceira pessoa e uma do pretérito em terceira pessoa. Depois o particípio segundo. Esses verbos aqui, dá uma olhada, Rafa. Todos eles são verbos fortes no infinitivo, no presente e no pretérito. Mas conforme a gente vai descendo, essa coluna vai ficar vazia. Aqui, ó. Bigen, ele é um verbo fraco no presente. No pretérito está aqui bog. Bitten, a gente usa tanto isso, né? Oferecer esse verbo. Fraco no presente, mas bot no pretérito. Fliegen, né? Você estava falando que você vai voar para a Alemanha. Also, ich fliege nach Deutschland. Quando você estiver lá, você vai falar ich bin nach Deutschland geflogen. Oder ich flog nach Deutschland. Eu voei para a Alemanha. É um verbo forte no pretérito. E por aí vai. Então, tem uma lista longa de verbos que se comportam como verbos fortes no pretérito, mas não são verbos fortes no presente. Eu acho que esse é o maior complicador do tema. Sim, Beginner. é, porque quando eu tava conjugando o Schreiben, eu fui conjugar o particípio zwei dele, eu coloquei geschrieben, Uhum. geschrieben, né? Aí eu olhei depois geschrieben, né? Eu falei, putz. Exato, exato. Esse é o grande complicador. Então, a gente tem que estudar esse tema dos verbos fortes, lembrando sempre que no presente a gente tem uma lista e no pretérito a gente tem uma outra lista. Quer dizer, tem uma turma que fingiu, né, que era verbo fraco, mas na verdade é verbo forte. Essa lista está aqui, eu acho que tem todos ou quase todos aqui. Posso de repente pesquisar mais para vocês, mas pelo menos os mais frequentes estão aqui com certeza. Springen, pular, sinken, afundar, né, mergulhar, zwingen, compelir, trinken, beber, trinken, isso é importante, hein? Tem que lembrar. E por aí vai. Schweigen, silenciar, treiben, né, impulsionar, schreien, gritar, gritar também é importante. Então, começa aí, gente. O problema começa aí. Em seguida, qual que é o problema? Bom,
Quer dizer, voltamos para o tema dos verbos fortes, descobrimos que eles podem ser fortes no pretérito, mas se comportar como fracos no presente. Tá. Quando a gente chega no pretérito, a gente vai ter a seguinte situação. Tem 3 classificações, 2 delas têm a ver com os verbos fortes. Quais são? São os tais gemischte Verben, que são esses verbos mistos. Tem também, ich glaube, Mischverben também, escrevem assim. Mischverben. Depende do método que vocês vão olhar. Mischverben ou gemischte Verben. E nós temos os starke Verben. Bom, se eles são fortes, eles vão ter uma modificação importante, relevante na sua raiz verbal. De trás para frente, vai, começando pelo mais difícil. Os verbos fortes, eles vão ter essa modificação. E na primeira e terceira pessoa do singular, eles não vão carregar nenhuma marca de desinência. Não vão carregar nenhuma desinência, nenhuma terminação. Então, todas aquelas marcas que nós aprendemos lá no presente, elas vão reaparecer, mas não vão estar na primeira e na terceira do singular. Por exemplo, o verbo kommen, que a gente descobriu que ele é fraco no presente, forte no pretérito. Ele vai conjugar ich kam e er, sie kam. Isso vai se tornar a raiz desse verbo para a gente conjugar ele nas outras pessoas. Portanto, rola um du kamst, o ST reaparece, wir kamen, assim, com EN, igual no presente, ihr kamt, aquele Tzinho do ihr, sie kamen. Verbos fortes no pretérito, isso. A categoria nova que nós acabamos de abrir aqui, os tais gemischte Verben. Bom, eles são exatamente isso, né? Eles são mistos. Ou seja, vão ter uma mudança significativa na sua raiz verbal, mas eles vão ainda carregar as desinências ou as terminações, mesmo na primeira e na terceira pessoa. Então aqui, né, kam, ele não tem um e no fim, mas o verbo aqui dachte, que é o pretérito de denken, pensar, ele vai carregar o e do ich dachte, e er, sie dachte também. Du dachtest, wir dachten, ihr dachtet, sie dachten. Eu pensei, você pensou, ele ou ela pensou, nós pensamos, e por aí vai. Por último, os mais fáceis, né, os verbos fracos ou regulares. Muito simples, a gente coloca um T no fim, né, quer dizer, volta aqui para o infinitivo. A gente retira a desinência do infinitivo EN, coloca um T a mais e volta conjugando o verbo com todas as terminações que nós já conhecemos. Verbos que terminam em T, D, e eu acho que P também, a gente coloca um Ezinho a mais de ajuste. Tem ali no método mostrando todos os casos, eu coloco para vocês. Mas é só um ajuste. Bom, ich arbeitete, fica estranho assim mesmo, Du arbeitetest, sie arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie arbeiteten. Mais um caso de verbo fraco ou regular, agora sem esse ajuste, verbo fragen, perguntar. Ich fragte, du fragtest, sie fragte, wir fragten, ihr fragtet, etc. Bom, 3 tipos, então, de conjugações no pretérito. A dos verbos fortes, a dos verbos mistos e a dos verbos fracos ou regulares. Os verbos mistos têm uma lista muito curtinha, que está ali naquele que eu acabei de fechar. Aqui. Tá aqui, gemischte Verben. Brennen, bringen, denken, kennen, nennen, rennen, senden, wenden. Pior que são verbos bem importantes. Mas pelo menos a lista é curta. Brennen, queimar. Bringen, trazer. Denken, pensar. Kennen, conhecer. Nennen, nomear. Rennen, correr, sobretudo na Áustria. Senden, enviar. Wenden, virar, voltar. Esses verbos, então, mudam aqui a raiz deles, né? Raiz verbal.
mas eles são conjugados na primeira e na terceira pessoa também. A regra geral, a regra mais geral do pretérito. Pessoal, primeira e terceira pessoa são iguais aqui. E a terceira pessoa imita a primeira. Esse e é a marca da conjugação, né, lá do presente, a marca do ich, da primeira pessoa do singular, lá do presente. A terceira do singular vai imitar isso. Ich kannte, sie kannte, aqui é um gemischtes Verb. No verbo forte, quando não aparece esse e, mesmo assim as duas são iguais. Primeira e terceira pessoa. Ich kann, sie kann. Querem uma regra geral para você pegar, né? Ou um ponto de partida para começar a estudar isso? Está aqui. Primeira e terceira pessoa são idênticas. Estou assim no batidão porque a gente está só revisando, mas aproveitem para perguntar, hein? Não se esqueça. Podem perguntar a qualquer hora. Leute, jetzt ganz schnell, ja, den Perfekt. A gente tem esse tempo verbal, que ele é formado com dois verbos, um verbo auxiliar e o particípio segundo. De novo, né, os verbos fortes vão incidir aqui na hora de construir esse particípio segundo. Bom, vamos lá para eles. Primeiro para o particípio segundo, dessa vez. Da outra vez eu falei do verbo auxiliar antes, aqui. Muitas regras de novo, mas eu acho elas até fáceis. Acho que a gente pode treinar um pouco hoje a leitura de texto, até tentando, de maneira consciente, reconstruir esses verbos no infinitivo. Gente, nós temos verbos regulares, um regelmäßiger que está aqui, que são os verbos fortes, e por último, de novo, Mischverben, são os verbos mistos. A gente tem que pensar de duas formas aqui. Tem dois vetores, por assim dizer, que vão definir esse particípio segundo. O primeiro deles, que não tem nada a ver com regular ou irregular, né, é o seguinte: esses verbos, eles possuem algum prefixo? Aqui tem uma lista de prefixos em alemão, que não são exatamente aquelas preposições preposições ou advérbios, ou outras estruturas que a gente incorpora para construir os verbos separáveis, não são elas. São preposições como, igual a gente tem em português, velar, desvelar, verter, reverter. São esse tipo de prefixo. B, emp, ent, ea, ge, mis, sea, fea. Se nós tivermos qualquer um desses prefixos, não vamos usar o ge na hora de formar o particípio segundo. O ge, que é uma das marcas principais do particípio segundo, não vai aparecer. Então, a gente tem aqui, por exemplo, das Verb hier verkaufen. Acho que eu dei esse exemplo na aula anterior. Kaufen e verkaufen. Kaufen, comprar. Verkaufen, vender. A gente está falando de um verbo, né, o verbo que, inclusive, do qual deriva verkaufen, aqui o verbo kaufen, ele é um verbo regular. O que vai acontecer? Ele vai aparecer como gekauft no particípio segundo, mas o particípio segundo de verkauft não vai ter ge, vai ser verkauft, justamente porque existe um prefixo aqui. Eu tendo a achar, nunca vi nenhum método falar isso, mas eu tendo a achar que é por uma questão de eufonia. Acho que os alemães achariam muito estranho colocar vergekauft ou qualquer outro prefixo também junto desse verbo. Acho que ficaria estranho colocar dois prefixos, é quase como se fossem dois prefixos. Esse aqui é um exemplo. É, inclusive, um exemplo interessante para vocês se basearem, porque, bom, os verbos têm essa forma base e, em geral, eles vão ganhando esses prefixos, né? Muitos deles ganham mais de 4, às vezes 5 prefixos. Então, vale a pena se lembrar dessa regra. Ops, perdão. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é isso, né? Tem prefixo? Se tem prefixo, o particípio segundo não vai ter ge, sem ge. Verkaufen, verkauft. Com relação ao verbo ser irregular ou regular ou misto. Bom, se ele é regular, o fim do particípio segundo vai ser só um T, como está aqui no gekauft. E está aqui também no verkauft. Porque
Kaufen já é um verbo regular. Você colocou fea antes, você não transformou ele num verbo irregular. Você só adicionou um prefixo. Então, gente, apareceu o prefixo, não tem G, e o verbo é regular, o particípio segundo tem um T no fim. Se esse verbo for irregular, como que ele vai se comportar? Com relação aos prefixos, a mesma coisa. Então, se o verbo é irregular, mas tem o prefixo, ele não vai ter G também. Por exemplo, das Verb hier zerrissen, significa rasgar em pedaços. Tentei pensar outro aqui, mas não saiu. Vamos lá. Esse verbo ele é irregular, portanto, o seu particípio segundo vai ser com EN no fim, mas ele não vai ter G porque ele já tem um prefixo, o tser. Vai ficar zerrissen também. Deixa eu dar outro exemplo. Não gostei desse. Vamos começar pelo fahren. Beleza, fahren. Nós sabemos que esse é um verbo irregular, desde o presente, né? Então, a terminação do particípio segundo dele vai precisar do EN. Ele é um verbo que tem prefixo? Não. Então, vai ter G. No fim, vai ficar, então, gefahren. Bom, com relação ao zerrissen, né? Será que tem outro aqui? Acho que gegangen pode ser. Das Verb gehen, que é um verbo também irregular ou verbo forte. Ele vai ter terminação en no fim ali, porque ele é um verbo forte. Como ele não tem nenhum prefixo, vai ter o G, e aí o meio dele é gang, que é gegangen. Gehen, gegangen. Então, né, de novo, a gente volta para esse tema dos verbos fortes, para a partir dele descobrir como que vai ser a terminação do particípio segundo. Se for verbo forte, a gente coloca o en. Ah, caso contrário, o T, como está aqui nessa tabela de cima. E por último, os verbos mistos, igual a gente tem aqui só um, gekannt. A gente poderia colocar o bringen também, trazer. Gente, ele é misto, então ele vai ter um pouco de cada coisa. Quer dizer, ele vai mudar a meiuca dele aqui, a raiz do verbo. Bringen, raste fica no pretérito, e o particípio segundo vai ficar gebracht. Quer dizer, ele tem o T, que é a marca do verbo regular ou verbo fraco, mas ele mudou aqui o meio, porque ele é um verbo forte. O G, novamente, né? O G está aqui porque não tem nenhum prefixo, né? Você pega um exemplo aqui como verbringen, que significa passar. Pode falar ich verbringe meine Zeit, né? Eu passo meu tempo. Ele não vai ter o G, vai ser verbracht. Por causa do prefixo ver. Bom, isso aqui resume o tema dos verbos fracos e fortes na construção do pretérito e do perfecto, ou melhor, né, do particípio segundo. Eu acho assim, tem um acúmulo de regra nesse tema. Elas são bastante lógicas e regulares, mas às vezes vai um tempo assim até a gente conseguir se lembrar de todas. Eu, sinceramente, não me lembro. Eu prefiro decorar os particípios segundos do que, né, me lembrar de todas. No caso do pretérito, eu consigo já. Acho que dá para reconstruir. Mas do particípio segundo, assim, a gente vê isso com tanta frequência nos textos que a gente decora antes de aprender as regras. Comigo foi assim, pelo menos. E aí eu acabo me apoiando, às vezes, mais na memória do que nas próprias regras de construção. Mas vamos ver como vai ser com vocês, né? Pode variar e eu quero fazer exercícios de reconstrução do infinitivo para a gente treinar essas regras. Por último, com relação ao verbo Hilfsverb, verbo auxiliar. Onde está? Aqui.
Eu trouxe um outro método ali que vai dizer para a gente todos os verbos, quais são eles. Vou até abrir rapidinho. Mas só para retomar, né? O alemão usa dois verbos auxiliares para construir o perfect, o verbo ser e o verbo ter, sein, haben. As regras são muito similares com a do francês, por exemplo, que também tem essa distinção. O verbo sein, ele aparece quando o verbo principal, o verbo de ação, indica algum movimento ou mudança de estado. E o verbo haben aparece quando não há movimento ou mudança de estado. Né? O que é movimento? Gente, movimento é tipo fui, cheguei, trouxe. Verbos que muito claramente indicam movimento. E mudança de estado, né, é um pouco mais complicado, porque entram algumas coisas que a princípio pode não parecer mudança de estado. Né? Por exemplo, acordar, né? Acordei. O alemão entende que isso é uma mudança de estado. Ou cair no sono, isso é uma mudança de estado. Eu acredito que esses casos sejam os mais sutis, assim. O restante, com relação à mudança de estado, é bastante claro também. É tipo, me tornei, morri, nasci. Né? Eles são mais claros, esses verbos. Bom, tem mudança de estado ou movimento, verbo ser. Não tem o verbo haben. Alguns exemplos aqui. Ich bin nach Deutschland geflogen. Escrevi errado, perdão, com G. Depois, hat einen wichtigen Text geschrieben. Verbo escrever. Não tem movimento. Então, a gente usa como verbo auxiliar o verbo haben. E por último, o verbo pensar, né? Sie hat darüber gedacht. Ele pensou sobre isso. Rapidão. Essa lista toda está aqui, nessa gramática em português, uma gramática de alemão em português, que tem aqui, por exemplo. Nossa, tá feio esse PDF, hein? Vamos lá. O verbo auxiliar sein, né? Tem aqui uma lista. Gehen, fahren, kommen, fliegen, voar, fallen, cair, laufen, rennen, erscheinen, aparecer, não é tão óbvio esse, verschwinden, desaparecer, reiten, steigen, treten, ziehen. Essa é uma lista que indica deslocamento. Depois, uma lista com mudança de estado. Aufwachen, aufstehen, einschlafen, entstehen, geraten, sterben, morrer, wachsen, crescer, werden, tornar-se. Depois, alguns verbos aqui que estão fora desse critério, mas que também pedem o verbo auxiliar ser. O próprio verbo sein, o verbo bleiben, permanecer, ficar, geschehen, acontecer, para mim isso aqui até indica movimento. Passieren, também acontecer. Gelingen, que significa suceder, ter sucesso, aqui tá dar bom resultado. E misslingen, que prefixo miss indica o contrário, né? Então, falhar, fracassar. Por último, gente, essa lista aqui de baixo. É só um lembrete para nós que esses verbos que apareceram aqui, eles são a forma base. Então, se a gente acrescenta qualquer prefixo ou qualquer preposição, advérbio, para tornar eles verbos separáveis, essas regras vão continuar valendo. Por exemplo, steigen, que é subir. Aí tem, né, os clássicos. Einsteigen, que é embarcar, aussteigen, desembarcar. Como o verbo steigen é um verbo de deslocamento, os verbos separáveis que derivam dele também vão ser de deslocamento e, portanto, vão pedir o verbo sein como verbo auxiliar no perfect. Pois é. Esse foi o aulão de revisão. E agora a gente tem um texto para ler. Eu queria, na verdade, falar mais, né? Eu acho que eu já falei muito. Vamos ler o texto, eu acho que eu falei demais. Daí, se sobrar um tempo no fim, eu falo para vocês sobre a correlação verbal desses tempos com os tempos verbais do português, que é um tema bem importante, mas bem importante mesmo. So, Leute, wir haben einen Text hier. Das ist sozusagen eine Caipira-Text, um texto um pouco caipira. Hier, das Thema ist Bauernhöfe, Fazendas. Der Titel, schau mal, Leute, wer soll denn die Kühe melken?
Quem deve, então, ordenhar as vacas? Esses métodos, eles trazem sempre um pouco da cultura alemã e, embora a gente goste muito de Berlim, de visitar os arquivos dos autores de filosofia e literatura, a Alemanha também é bastante caipira. Quem foi para lá sabe disso. É bem curioso, você sai de Berlim, parece que está em outro lugar. Pessoal, esse texto vai mobilizar os temas que nós estamos estudando agora, portanto, pretérito imperfect, junto de tudo que a gente viu. Então, é uma ocasião muito boa para a gente, tem seu charme, uma ocasião muito boa para a gente revisitar essas coisas, tentar ler o texto de maneira muito consciente. Eu vou tentar ficar atento em cada frase para puxar esses tópicos, que é bom que a gente vê também como nós estamos nos outros temas que já foram aprendidos. So, Leute, ich lese mal. Morgens lange schlafen, ein Wochenende mal nicht arbeiten, eine Reise machen. Das können Herr und Frau Renken nicht. Oder Renken, ja? Pode fazer com R vibrante também. Wer soll denn dann die Kühe melken? Traduzindo, dormir muito durante as manhãs, morgens lange schlafen. Durante um fim de semana não trabalhar, ein Wochenende mal nicht arbeiten. Eine Reise machen, fazer uma viagem. Das können Herr und Frau Renken nicht. Isso, o senhor e a senhora Renken não podem. Wer soll denn dann die Kühe melken? Né? Quem deverá, então, pois então, ordenhar as vacas? Gente, vamos fazer uma leitura? Cada um lê, estamos em 4. Tem parágrafo sobrando. Cada um lê um parágrafo, a gente vai conversando e traduzindo? Pode ser? É o último texto que a gente faz isso, depois a gente vai entrar nos textos de filosofia e literatura, e daí, de repente, vocês podem preparar antes ou traduzir antes em casa. Esse exercício aqui, ele é meio... Enfim, a gente vai lendo, vai faltando vocabulário, eu acho ele meio truncado. Mas é o último, depois a gente prepara antes. So, bitte, Rafa, kannst du vielleicht beginnen? Ja. Ich bin zu Gast auf dem Bauernhof bei Familie Renken in der Nähe von Oldenburg. Es ist 7:30 abends. Wir sitzen um den Tisch. Feierabend. Wie war denn der Arbeitstag? Frage ich. Lang, wie gewöhnlich, antwortet Gerd Renken, der Bauer. Ja, Gerd. Gerd Renken, der Bauer. Eu paro aqui? Continuo. Ja, weiter, bitte. Pode continuar. Okay. Das Leben auf dem Bauernhof ist heute nicht mehr so weit wie vor 30 Jahren. Doch immer noch beginnt der Tag früh für einen Landwirt. Er muss früh aufstehen, auch Samstag und Sonntags. Ja, vielen Dank, Rafa. Leute, wir haben ein paar Ausdrücke, ein paar Redewendungen hier. Schau mal, der erste Satz. A gente tem algumas expressões idiomáticas aqui na primeira frase. Ich bin zu Gast. Zu Gast sein. Convidado? Ja. Ich bin zu Guest. Gast. Esse zu aqui, ele é pouco lógico, assim. Do ponto de vista de uma tradução literal, se for traduzir isso aqui, você ficaria um pouco... Eu chegaria a conclusões muito estranhas em português. Mas significa só isso, né? Ich bin zu Gast, né? Eu fui convidado, eu sou convidado. Und ich bin zu Gast auf dem Bauernhof. Leute, schau mal hier. Wir haben eine Präposition. Das ist eine Wechselpräposition.
So, sie kann Akkusativ oder Dativ brauchen. Hier, wir haben das Verb bin. É um verbo que não indica movimento. Tá no Portanto, dativo. ja, Dativ. So, ich bin zu Gast auf dem Bauernhof. É der Bauernhof? Ja. Vocês conhecem essa palavra? Não, você conhecia a Bahnhof. Ja, similar. Similar, só que não, né? Só o fim. Fazenda? Fazendo. Ja. Fazendo. Só conheço a Bauernfest mesmo. Bauern o quê? Bauernfest, que é a festa do fazendeiro alemão. Isso Amo. acontecia numa cidade que eu morava, é muito estranho. Que doideira, né, cara? Tipo, eu sou do interior de Minas, né? Parece essas festas do milho que tem, assim, no Ah, interior. eu amo. Ah, É a festa do colono, exatamente isso. É meio que festa para beber chopp e dançar, tipo aquelas danças típicas com os trajezinhos da roça e tal. Aí eu acho Ribeirão Preto muito empobrecido. Eu queria ter uma festa dessa. Se Ah, eu vocês também falam queria. disso, eu São queria. Paulo capital é muito triste, porque Nossa, não tem não. nada. Aqui a gente tem AgroShow, velho. É tipo, é uma Sim. festa que tem caminhão, mano. Puta trem Aí em São Paulo não chato. tem nada. Nossa, Tem em tristeza, mano. Petrópolis, gente, dá pra ir pra Petrópolis. Eu queria ter uma festa do milho. Eu É gosto de milho. na cidade da minha mãe sempre tem festa da uva, festa do morango, é tudo. E em Minas tem muita festa junina. Isso é bom. Nossa, festa. Puta. Larissa, mas É quando minha época. quando eu morava no Rio Grande do Sul, direto tinha tipo café colonial alemão, era muito bom. Muito bom. Eu Nossa, adoro. cheio de comida alemã, uma delícia. Era uma cidade que tinha colonização alemã e o pessoal falava pomerano ainda, né? Então, nossa, era muito bom. Que é pomerano. Ai, que massa. Queria conhecer já. Adoro essas festas mais típicas, mas é É, isso. pomerano é um dialeto do alemão. Ah. Muitos dos descendentes de alemães que vieram para cá falavam pomerano. E aí eles batem o pé que é alemão, só que quando eles vão na Ah, Alemanha, o pessoal acha caipiresco, né? Porque é um Mentira. dialeto muito específico de uma região da Alemanha. entendi. Isso é Ja. legal. Ja, sie leben Que den Bauernhof. massa. Ja. Eles Desculpa, vivem a João. fazenda, nada, eles vivem a fazenda, esse pessoal Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ah, Leute, ich bin zu Gast auf dem Bauernhof. Bom, eu fui de convidado, eu sou convidado. Auf dem Bauernhof, na fazenda. Bei Familie Renken, esse bei é aquela preposição que indica junto a. pode se falar fazenda da família Henken? Eu acho que aqui o melhor é a tradução do by como por, convidado pela família Renken. Hum, Mas assim, a gente estaria torcendo bastante a preposição. É quase o by do inglês, né? Tem essa função assim às vezes. uhum. Bom, vamos fazer uma tradução desse texto aqui, vai? Ele é um texto longo, tem muita coisa. Bom, eu sou convidado auf dem Bauernhof. Esse auf a gente traduz por em, né? Sobre, encostando. Mas é o tipo de situação que a gente precisa torcer um pouco o significado dessas preposições para fazer sentido em português. Então, eu sou convidado para a fazenda junto a, parece que estou escrevendo um processo judicial, mas vamos lá, junto à família Renken. João, posso tentar traduzir? Claro, manda ver. Tá. Junto à família Henken, nos arredores dessa cidade que chama Oldenburg. Ja. In der Nähe von, essa aqui, né, na proximidade de, o próximo a, Nos arredores? arredor, tá bom. É que só pegando aqui a raiz aqui do near, É de mas, deu near no inglês, né? ja. Leute, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Ausdruck, expressão muito importante. Quando você vai falar onde você mora, sabe onde você mora, ou onde você morava no Brasil, né, você sempre vai usar essas expressões. Ou quando você estiver pedindo ajuda para chegar em algum lugar na Alemanha, eles podem te responder com esse tipo de solução aqui para falar que, sei lá, você quer ir no restaurante X, esse restaurante é perto de um supermercado gigante. Mas vão dizer, das Restaurant ist in der Nähe von einem Supermarkt, por exemplo.
Então, até na proximidade ali daquele supermercado. Ou então, ich wohne em Campinas, já? In der Nähe von São Paulo. Também pode usar a expressão nesse sentido. É, só uma dúvida. Eu não entendi a escolha do Dubai pelo junto. Eu E, não, forcei. e por que que não seria, tipo, pela? Isso que eu não Não. entendi. Eu forcei aqui para tentar manter Ah, o significado original. Mas é ah, pela tá. mesmo. Ah, tá. Pela família Henken, nos arredores. Nas proximidades, nos arredores de Oldenburg. Gut, sehr gut. Uhum. É 7h30 da noite. Ja, sehr schön. Nós nos sentamos à mesa. Noite de festa? Noite de celebração? Feriado. Feierabend. Feriado! Ah, eu interpretei bem literalmente, né? Ja. 7h30. É 7h30. Wir sitzen den Tisch. Nós nos sentamos em torno da mesa. Feriado. Como foi então o dia de trabalho? Ja, wie war denn der Arbeitstag? Leute, schau mal, wir haben hier ein Verb, ja, im Präteritum, das Verb sein. Das ist ein unregelmäßiges Verb, verbo irregular. Portanto, tem essa, como em toda língua, né? O verbo ser é sempre irregular. Eu não sei se em toda, mas enfim. Mas aqui ele vai ganhar essa forma bem diferente, fica vivar. Lembra bastante o inglês, né? O was. Como foi, então, o dia de trabalho? Leute, Arbeitstag. Der Tag, o dia. Das ist Nominativ hier, ok? Der Arbeitstag. Quer dizer, o dia de trabalho foi como? Ixi, Pronto, voltou. ok. Pergunto, né? Caguei, pergunto. Gut. Longo, como sempre, como habitualmente, como Atual, familiarmente. ja, das Verb wohnen, morar, Uhum. habitar, Habitualmente. ja, tá na mesma raiz. Uhum. Gewöhnlich, habitualmente, comumente, como de costume, para ficar mais. Uhum. Responde Gerd Henken, o fazendeiro. Ja. Ja, Renken der Bauer. Ops, vou fazer. Gente, isso aqui é uma explicativa, uma subordinada explicativa. Gerd Renken der Bauer. Não tem todos os trejeitos da subordinada em alemão ainda, porque nós não chegamos lá, mas já é uma introdução. Vielen Dank. So, bitte weiter. Das Leben? A vida na fazenda não é, atualmente não é melhor do que era há 30 anos atrás. Schau mal, bitte. Hart. Eu não sei, eu chutei essa daí. Ah, então ela não é tão dura quanto há 3 anos atrás, há 30 anos atrás. Gut, gut. Hier die Präposition vor. A preposição temporal, né? Não é a preposição de espaço ou preposição local, como aparece nos métodos, que indicaria aqui que está à frente, na frente de algo. Ela é uma preposição no sentido temporal, atrás. Então, a vida na fazenda não é Tão hoje dura, tão dura tão difícil. como
há 30 anos atrás. Duncan. O que é Landwirt? Landwirt, nossa, eu vi ontem, esqueci. Acho que é Aqui, agricultura. aqui aparece como farmer também, né? Tipo, que seria. Eu ia até perguntar qual que é a diferença disso pro Bauer, né? Que seria, tipo, o que é o Deixa eu cara ver. que mexe na terra também, tá ligado? Deixa eu ver no dicionário decente É, aqui. o Lee, eu tô falando que é agricultor. Agricultor? É, Eu acho que é agricultor. Essa diferença entre Bauernhof, fazendeiro, geralmente com animais, e Landwirt é o que cultiva a terra. Entendi. Pode ser agricultor. agricultor. Zé traduzindo aí, eu vou. Achei, agricultor, isso mesmo. E Landwirtschaft é agricultura. Der Bauer é fazendeiro. E aí fica die Landwirtschaft, terminação Schaft, sempre feminino. Gut. So, doch immer noch. Ah, no entanto, o dia sempre começa cedo. O dia ainda sempre começa cedo para um agricultor. Ja, immer noch, cada vez mais. Expressão também Hum. marcada. Doch aqui é um enfático, né? Ele tem algumas funções no alemão. Quando quando alguém faz uma pergunta para nós, né? Por exemplo, João, hast du zwei Kinder? Que é, João, você tem dois filhos? Eu falo doch. Eu estou contradizendo a pergunta, dando a resposta contrária. Quer dizer, não, não tem dois filhos de jeito nenhum. Então, se o doch vem depois de uma pergunta, ele tem a função de dizer o contrário do que foi perguntado. Quando ele aparece nesse contexto aqui, ele é só um enfático. Ah, tá. Achei que era tipo, no sentido de mas. Eu costumo traduzir por mesmo, algo nesse sentido. Uhum. Doch immer noch beginnt der Tag früh für einen Landwirt. Pode ter muita liberdade na hora de traduzir esse doch, viu, pessoal? Eu coloquei mesmo ali, mas enfim. Bom, cada vez mais, melhor. O dia começa cada vez mais cedo para um agricultor. O dia começa mesmo. Ou, de fato, o dia começa cada vez mais cedo. Uhum. E aí, a próxima? Ele tem que acordar cedo também aos sábados e domingos. Gut. Leute, wir haben die Wörter morgen, die Nacht, was mehr? Sonntag, Montag, etc. Se nós colocarmos um S no fim, a gente faz um advérbio de tempo. Morgens é as manhãs, por assim dizer, De manhã. de manhã, mas indica periodicidade, viu? Hum. Samstags aos sábados. E assim por diante. Nachts, à noite, assim por diante. Ah, tá faltando eu traduzindo. Er muss früh aufstehen.
ele deve, o muss, né, mais um dos verbos modais. A gente tem 3 verbos modais em alemão que traduz por dever. Tem o dürfen, que indica que existe uma forma jurídica, alguma lei, mesmo que seja uma proibição assim do. Como é que chama? Eu vi isso hoje aqui no meu prédio, gente. Regimento interno do condomínio, mesmo que seja uma coisa dessa, uma bobagem dessa, mas está escrito em algum lugar, aí, bom, é uma lei. Verbo dürfen, verbo müssen, dever também, mas tem algum objeto externo que te compele a fazer aquela coisa. E por último, sollen, ou sollen, que também se traduz por dever, mas indica um pouco mais sugestão, no sentido do que a convenção indica que seria melhor você fazer, né? Tipo assim, eu sempre dou esse exemplo, olha, seu orientador pediu o texto para o dia 23, né? Já é dia 19, 20, não tem texto. Então, du sollst deinen Dr. Vater kontaktieren oder melden. Né? Você deve, por convenção, mandar uma mensagem para esse orientador seu e falar, olha, não tem texto. Então, o sollen tem esse sentido de convenção. Aqui é o deve do objeto externo que te compele a fazer algo. Ele deve acordar cedo, também aos sábados e aos domingos. Gut, vielen Dank, Rafa. Jetzt, so. Quer ler, Júlia? Talvez você está aqui na sequência aqui do meu vídeo. Sim. Da schlafen die Kühe, que fala? Ja, Kühe. Die Kühe nicht extra bis 8, weiß Herr Henken. Heute Morgen um 3:45, da sind meine Frau und ich aufgestanden. Wir haben eine Tasse Kaffee getrunken und sind dann in den Stall gegangen. Täglich müssen die Henkens 56 Kühe melken. Sie schaffen das jetzt in einer Stunde mit der Melkmaschine. Früher hatten sie keine und die Arbeit war sehr anstrengend. Ja, vielen Dank. So, ein paar Wörter hier. Ja, wir müssen sie übersetzen. Leute, da schlafen die Kühe nicht extra bis 8. Esse da aqui tem muitos sentidos. Eu acho que nesse texto ele vai aparecer com sentido depois. Que é o melhor para a gente traduzir aqui. Vou preparar uma coisa só sobre o da depois para vocês, que isso aqui é complicado. Em geral, ele significa estar presente, mas ele também tem outras funções. Da schlafen die Kühe nicht extra bis 8, weiß Herr Renkens. Pode traduzir, por favor, Julia? Sim. As vacas não devem dormir além de 8 horas. Vai ser saber? Sabe? Isso. Sabe, Vai. né? Sabe, senhor Henken. Hoje de manhã, às 15:45, minha mulher e eu nos levantamos. E já, no passado, muito bom. Nós bebemos uma xícara de café e nós vamos até o estábulo. Diariamente, nós Pode devemos. parar um pouquinho, por favor? Tá. Obrigado. Para eu traduzir aqui, senão fica muito. Na, bitte, da schlafen die Kühe nicht extra bis 8. Bom, pois as vacas não dormem. Aqui é só schlafen, no presente. As vacas não dormem nicht extra bis 8. Não dormem além das 8. Além das 8 horas? Será que ficou bom em português isso? Acho que sim. Tá bom. Além das 8 horas. Weiß Herr Renken. É tipo Sabe? depois. Hum? É tipo assim, elas não dormem tipo, depois das 8 da noite ou elas não passam das 8 da manhã? É depois, né? Depois. Ficou melhor. Para o senhor Renken. Ja, heute Morgen um 4:45.
Da sind meine Frau und ich aufgestanden. Hoje de manhã, ja? Uhum. 4:45. A gente tem algumas regras para entender o tempo, né, o horário assim em alemão. Esse caso aqui eu acho que a gente pode passar porque ele é literal, mas já já eu falo para vocês. 4:45. Viertel, então 15 minutos, né, o quarter, por assim dizer. Hoje de manhã, 15 para as 4, da sind. Como se traduziria aqui, Julia? Eu e minha mulher nos levantamos. É. Já, tá bom. Em seguida, wir haben eine Tasse Kaffee getrunken. Nós bebemos uma xícara de café e depois nós fomos ao estábulo. Ja. Boa. Algumas questões aqui de gramática que a gente pode levantar. Leute, wir haben hier die Zeitform perfekt. Wir haben getrunken. Nós bebemos. Das Verb trinken. Das ist ein Verb ohne Bewegung. Verbo sem movimento. So wir benutzen das Hilfsverb haben. Ich habe getrunken. Wir haben getrunken. Nós bebemos uma xícara de café. E em seguida a gente tem um verbo gehen, verbo ir, verbo de deslocamento. So, dieses Verb hat Bewegung. Portanto, sind gegangen, wir sind gegangen. Por último, in den Stall. Noch einmal, wir haben jetzt eine Wechselpräposition, aber das Verb weist Bewegung auf, indica movimento. Portanto, in plus acusativo. In den Stall. Der Stall, que pode ser, eu acho que é Stelle, no plural. Pode ser estábulo, pode ser curral também. Um pouco mais brasileiro. Ja, vielen Dank. Bitte den Rest. Geralmente, nós devemos ordenhar as 56 vacas. Não, os Renken têm que ordenhar as 56 vacas. Gut. Devem ordenhar tirar o leite de 56 vacas. É duro, hein? É tudo. Dann Sie schaffen, bitte. Agora eles conseguem fazê-lo em 1 hora com as máquinas de ordenha, deve ser. Ja, isso mesmo. Nossa, eu nasci na fazenda, né, gente? Então eu sei essas coisas tudo. As ordenhadeiras. As ordenhadeiras. Ja. Aber hier ist Singular. A ordenhadeira. A máquina de ordenhadeira. ordenhar. Eles fazem isso, tem isso agora, em 1 hora, com as ordenhadeiras. Deixa eu justificar esse parágrafo, porque senão eu vou morrer. Ja. Danke. Früher hatten Sie. Então, antigamente, eles não tinham, né, a máquina. E o trabalho era muito cansativo. Ja, boa. Anstrengend, cansativo. Vou colocar aqui pra gente. Tem ainda erschöpft, ou erschöpfend, melhor. E é exaustivo. Das Verb erschöpfen, que é exaurir.
Das Wort früher, isso aqui, cara, da palavra früh, ela tem muitas traduções possíveis também. Ela significa sempre algo que aconteceu antes. Eu sempre dou o exemplo que no primeiro livro das obras completas do Adorno, se eu não me engano, é Frühe, ja, Frühe Schriften. Foi traduzido por primeiros escritos. Ou seja, früh aqui traduziram por primeiros. No caso, o que em alemão, né, eles quiseram indicar é que são os escritos do Adorno antes mesmo da carreira dele de filosofia que teve mais destaque. São os escritos de juventude, por assim dizer. É uma palavra que, pelo que eu vejo nas traduções, né, sempre dá muita margem para você mexer em cima, enfim, tem bastante liberdade para traduzir. Pode traduzir por antigamente, anteriormente, primeiros aqui nesse caso, que eu acho que foi, acho que é a mais bizarra que eu vi, ou a mais distante do original. Antigamente ficou ótimo. Antigamente, eles não tinham, no caso é a máquina. Keine, esse ezinho é die Maschine, concordando no feminino aqui, die Maschine. E o trabalho era muito cansativo. Na Vielen Dank, Julia, o que dá para falar? Bom, täglich müssen, aqui é uma construção de verbo modal no presente, tranquilo. Müssen, melken. Depois tem aqui preposição de novo, wechsel, que está sendo usado no sentido temporal, falando de quanto tempo que levava para fazer alguma coisa. Nesse caso, ela aparece no dativo. Então, Sie schaffen das jetzt in einer Stunde. Em seguida, uma preposição que não é wechsel, é uma preposição que pede sempre dativo, preposição mit. E na última frase, a gente tem dois verbos no pretérito. E por quê? Bom, porque apesar de o perfect ser o tempo verbal, da informalidade, da conversa, né, do diálogo, alguns verbos precisam, né, os alemães preferem flexioná-los no pretérito. É o caso do verbo ser, que a gente viu lá em cima, e também do verbo haben. Então aqui fica hatten, no passado. Antigamente eles não tinham a máquina e o trabalho era muito cansativo. Ja, sehr schön, vielen Dank, Julia. Bitte, Bruno, kannst du den nächsten Abschnitt lesen? Da haben wir noch mit der Hand gemolken, sagt Herr Henken. Das hat Stunden gedauert. Aber meine Eltern haben noch geholfen. Mein Vater ist aber vor 4 Jahren gestorben und meine Mutter ist jetzt zu alt. Para ou continua? Foi curtinho, né? Vamos parar aqui. Depois você continua. Tá. So, da haben wir noch mit der Hand gemolken. Nós temos que. É porque esse gemolken é um verbo, né? Tipo, eu não sei. É tipo Yeah. tirar leite? Tipo, Ordenhar. ordenhar. Ah, é. Vamos Nós. reconstruir esse gemolken? Uhum. Rapidão? Vamos lá. A gente sabe que é melken, né? Naturalmente. Mas olha só. Nós temos o ge, que indica então que esse verbo não tem nenhum prefixo. E nós temos a terminação en, que indica que ele é um verbo forte. Alguém tem ideia de como que é o pretérito de ordenhar? Eu vou ver aqui, porque força um pouco. Ja, molk. Portanto, é um verbo forte. Estou fazendo isso para a gente poder reconstruir o infinitivo e assim treinar essas regras que, enfim, são muitas. Né? Se puder fazer isso de vez em quando, acho que ajuda. Pode seguir, Bruno, desculpa. Nós ordenhávamos manualmente, não, com as mãos.
com as mãos. Disse o senhor, né? Senhor Henkin. Ja. Só um detalhe, hein? Mas foi boa. Ordenhávamos. Perfeito. Essa tradução, eu já vou falar da correlação verbal, mas perfeito. Nós ordenhávamos ainda. Nós ainda ordenhávamos. Nós. Com a mão. Só queria chamar atenção para isso. Dativo plural é o mit den com N e tem uma marquinha de N no fim também do substantivo. Aqui então está no singular. Mit der Hand. Ah, é verdade. E o da, pessoal, isso aqui é outra função dele que aparece nesse texto. Eles podem usar o da também para voltar num tempo anterior ou para fazer uma suposição. Aqui, esse da significa isso. Lá naquela época, nós ordenhávamos com a mão, nós ainda ordenhávamos com a mão. Se fosse manualmente, seria tipo algo como Handlish? Alguma coisa assim? Não. Ja, handlich. Eu tava com manualmente na cabeça, eu falei, mas acho que não é. Funcionaria. Pode continuar, se quiser. É, le- é, tipo, esse Gedauert é tipo levar, né? Tipo, levava, Ja, das Verb dauern. mas seria tipo, duravam muitas horas, tipo, gastava-se eu não sei como seria melhor. Isso mesmo. Durar, demorar. Demoravam muitas horas, né? Esse Norra aqui, a função dele, eu fiquei um pouco confuso também. Não sei se seria, tipo, ainda, tipo, durava mais horas, tipo, durava ainda mais horas, tipo, o que seria a função desse nor aqui? O nó significa ainda. E você vai traduzir ele normal aqui na segunda frase aqui. Uhum. Mas, mas minha filha ainda ajudava. Meine Eltern, né? Meus pais. Meus pais, desculpa, meus pais Ah, ainda o ajudavam. É verdade, ja. depois ele vai falar dos pais dele. O meu pai, esse Gesturben, morreu? Ja, das Verb sterben. Morrer. Mudança de estado, hein? Uhum. Ist gestorben. Mas, eu não entendo muito bem porque que o Aba não tá ali na posição inicial, mas meine Vater, o meu pai morreu, né? Meu Ja. pai morreu. Präposition vor. há- Eine temporale Präposition. Preposição temporal. 4 Jahren, 4 anos. Então, seria tipo há 4 anos? Ja. Há Ou 4 4 anos anos. atrás. E a minha mãe está velha, né? Esse hálito aqui, tipo. E a Ja. minha mãe ela né? Esse daqui tá no presente, né? Ou Ja. não? É, né? Minha mãe está idosa, está velha, alguma coisa assim. Ja. So ein kleines Detail. So zu alt, né? É velha demais. É Velha igual o demais. inglês aqui. Too old. Na, vielen Dank. Aquele aba ali eu não entendo muito bem, não, também. Ele é muito livre, viu? Pode colocar em qualquer lugar. Depois eu trago para vocês o material sobre isso, mas os alemães põem o adversativo em qualquer canto da frase, ou quase. So, ja, kannst du weiterlesen, Bruno? Pode continuar, por favor? Herr und Frau Renken haben 3 Kinder. Vibeke und Vibeke?
Ja, Wiebke und Imke. Und Inke gehen noch zur Schule. Enno, der Sohn, ist 22 und studiert Jura in Münster. So, Hüher und sie, não, opa, Ja. Hüher, So ist er. so ist er selten zu Hause. Die Eltern machen die Arbeit alleine. Ja, sie machen die Arbeit. Alleine, né? Ja, Alleine. alleine. Ou eu falo tudo junto? Alleine, tudo junto. Alleine? Ja. Gut, so, Herr und Frau Renken haben 3 Kinder. Tem três. O senhor e senhora Rankin têm 3 filhos. Ja, É o nome dos meninos, né? 12, Vibeke e Inke. 15. Gehen? O que é isso? Isso aqui é uma Ja, das Verb gehen, ir. Ah, tá. Que ainda vão para a escola, né? Seria tipo, que ainda estudam. Ja, schau mal. E tem aqui 2 pontos, começa outra frase. Wiebke und Imke gehen noch zur Schule. Wiebke e Imke ainda vão para a escola. Para a escola. Eno o filho tem 22 e estuda Direito. é direito? Ja, Em Münster, que eu imagino que seja a universidade ou seria a cidade? Não sabe. Ou cidade. cidade. So ist er selten zu Hause. Sollte. Leute, schau mal diesen Satz. Sollte. So, wir ver aqui. Ist er selten zu Hause. Die Ele está- Eltern machen die Arbeit alleine. Nossa, Esse Alain é o quê? sozinhos. Sozinhos. Ja, Então, ele tá falando do filho isso. mais velho, de 22. Ja. Ele está raramente em casa? Seria algo, tipo, ele está raramente em casa. As crianças, não é elder, é os pais, né? Os pais. Pais Machen die Arbeit, fazem o fazem o trabalho. trabalho sozinhos. Ja. Tem uma questão aqui nessa frase, o zo, esse texto escolheu assim essas partículas da, zo, acho que escolheu elas assim como tema para desdobrar um pouco nesse texto. A gente está acostumado a traduzir o zo sempre como, né, um portanto, assim, ou ainda como tão. Quando começa a frase com zo, geralmente a gente traduz por portanto, assim, mas nesse caso, olha só, so ist er selten zu Hause, die Eltern machen die Arbeit alleine. Isso aqui é uma justificativa, está justificando, né? Como ele raramente está em casa, os pais fazem o trabalho sozinhos. Então, uma outra função dessa partícula zo. Eu traduziria aqui por como. A gente tem uma construção similar assim em português, né? Que a gente inverte, a gente não diz a justificativa depois, a gente diz primeiro. Em português a gente tem essa expressão, né? Como ele raramente está em casa, os pais fazem o trabalho. João, é a mesma coisa do inglês, né? Do soul do inglês. Também faz assim no inglês? Por ele falar, tipo assim, tipo, he's rarely at home, so their parents do the work alone, né? Tipo, so, em português seria, tipo, ele raramente está em casa, então seus pais acabam, tipo, fazendo trabalho sozinhos, né? Exato. Eu lembro muito do for, do inglês, quando for no começo de uma frase também, tem essa função de justificar algo, né?
É uma preposição que não tem esse sentido, assim, não é o sentido mais usado dela, pelo menos. Mas quando a frase começa assim em inglês, geralmente é uma justificativa. Então vira uma explicativa. Na, danke, Bruno. Vielen Dank. Okay, jetzt Larissa, bist du da? Ah, acho que não. Larissa fugiu. Larissa fugiu. Não quis ordenhar as vaquinhas. Não quis. Gente, desculpa. É que eu tô fazendo a aula no meu tablet, não tô em casa. Daí tá uma confusão, porque eu tô tentando abrir o texto numa tela menor, assim, ao lado, e o monitor não é muito grande. Enfim, aí eu esqueci de ativar o microfone. Confusão. Perdão. Deixa eu organizar aqui para você, peraí. E para mim também. Ah, tá tudo bem, eu consegui aqui a tela do lado. Acho que agora vai. Obrigada. Viertel vor 7 zählt Frau Renken. Haben ich heute die Mädchen geweckt, dann die Kühe auf die Weide gebracht. Para aqui, João, ou continuo? Pode seguir, vamos ler mais fluido um pouquinho. 7 Uhr morgens haben sie wie immer zusammen gefrühstückt. Die Mädchen sind dann 7:30 zur Fußballstelle gegangen. Am Vormittag habe ich der Hühner und die Schweine gefüttert, die Wohnung geputzt und aufgeräumt und dann die Wäsche. Ich habe die Waschmaschine gefüllt. Da habe ich plötzlich Miau gehört. Zum Glück war der Schalter noch aus. Ich habe die Katze natürlich sofort aus der Maschine genommen. Na, vielen Dank, Larissa. Wir haben viele Perfekt hier. Monte de expressão no perfeito. Vou traduzir a primeira. Viertel vor 7. 15 para 7. Erzählen. Das Verb erzählen, narrar. Narra a senhora Renken. Habe ich heute die Mädchen geweckt? Vou até aqui, Lari, daí você segue. Habe ich heute die Mädchen geweckt? Das Verb wecken é um sinônimo para aufwachsen. Vou colocar aqui para nós. So, aufwachsen, acordar. Eu já vi falar em wecken mais no estilo de despertar. Se vocês quiserem pensar alguma diferença de tradução, talvez seja uma boa. Aufwachsen, acordar, wecken, despertar. Habe ich heute die Mädchen geweckt? 15 para 7. Eu despertei as meninas. Die Mädchen, Leute, das Mädchen, no singular, ja. Die Mädchen, no plural é igual. As garotas, as meninas. Dann bitte, Larissa, kannst du übersetzen? Sim. 7 Uhr morgens haben wir wie immer zusammen gefrühstückt. Die Mädchen sind dann 7:30 zur Busstelle gegangen. Eu acho que é uma coisa do tipo, as meninas foram então pro ponto de ônibus às 7:30. Só que faltou uma frase aqui, deixa que eu traduzir ela então. Dann die Kühe, eu tinha parado aqui. Deixa eu terminar então. Peraí que eu acho que eu me perdi aqui. Então, depois? A parte do almoço das vacas, né, que é a refeição do... Essa que você está falando, a frase anterior, né? Ja, dann die Kühe, schau mal, die Kühe auf die Weide gebracht. Eu acho que é uma coisa do tipo,
Então as vacas foram fazer a refeição do meio-dia, né? Tipo, Weide é o Na, que é? nein. Die Kühe hier sind Objekt Akkusativ. Ich habe gebracht. Ah, É, sim. tem que ter um. Isso aqui é muito recorrente, viu? Às vezes eles, na primeira frase, no primeiro período, eles vão construir o, a parte do verbo auxiliar, do perfect, e aí, na frase seguinte, muitas vezes eles não vão repetir. Então, Entendi. ja, ich habe gebracht é como se estivesse implícito aqui na frase seguinte. Certo. Gebracht, falei agorinha, eu acho, desse verbo, é das Verb bringen, lembra? Trazer. Então é meio que fazer o almoço. Auf die Weide é sobre o pasto, de Weide, pasto. Ah, sim. É o almoço delas, tem razão. É o almoço das vacas aí. É, pô. Muito Depois bom. trouxe as vacas para o Pro pasto. pasto. E eu vou colocar para o pasto. Auf die Weide. Porque a regência do verbo trazer, né? Em português a gente põe trazer para, eu trouxe ao. Para levar também, né? Levei ao, levei para. Muitas vezes tem que mudar a preposição original que está em alemão para nossa regência verbal em português. Agora sim, a frase tinha começado. Você traduzir ela? Um 7 Uhr. Sim. É, seria algo do tipo, as meninas vão para o ponto de ônibus por volta das 7h30, né? Às 7h30. Tem Ponto outra, de ônibus, né? tem outra frase antes E- lá. Peraí, mas a última não. Peraí, eu acho que eu tô perdida aqui. Ó, dann die Kühe auf die Weide gebracht. Aí tem um ponto. 7 Uhr morgens haben wir, wie immer, zusammen gefrühstückt. Ah, sim, é verdade. Desculpa, eu tô pulando, tava cortado aqui. Peraí. João, enquanto a Lari pensa, posso fazer uma pergunta? Por Diga. que ali ela fala rabish, tipo, contraído? Linguagem coloquial, esse, Ah, esse ezinho da primeira pessoa, principalmente, eles costumam comer ele, uhum, especialmente quando vem outra vogal em seguida. boa. Porque Pegaram na, essa mania do francês. é, porque na fala eles acabam comendo isso mesmo, então chegaram a incorporar na escrita. E se falar rabish mesmo? Fala, habe ich heute die Mädchen geweckt? Rabish, ok, rabish heute, ok. Você vê memes no Instagram, aparece direto isso aqui. Memes em alemão. É, não cheguei nesse nível ainda. Já chega. Tá. Então fica uma coisa do tipo, às 7h, nós vamos juntos. Aí Gefrühstück, eu não lembro o que é. Na gut. Frühstücken, das ist das Verb tomar café da manhã. Ah, Nossa. sim. Às 7h vamos juntos tomar café da manhã. Aí em seguida as meninas vão então para ponto de ônibus, né? Às 7h30. Ja, aber schau mal, Larissa, wir haben hier das Verb haben und danach, depois, wir haben gefrühstückt im Partizip 2. So, das E aí ist como fica? é o passado perfect. As meninas foram, né? Tomaram café Tomaram café. às 7 horas, né? Durante a manhã. Sim. Durante a manhã, vou colocar assim. Nós tomamos café da manhã juntos, como sempre. Wie immer. Imer é o quê? Como sempre? Wie immer, como sempre, zusammen juntos. Os textos Certo. estão ficando longos, né? Tá tendo muito vocabulário agora. Assim que é divertido.
Gut, jetzt die Mädchen. Posso continuar ou não? Pode, bora. Am Vormittag habe ich die Hühner und die Schweine gefüttert, die Wohnung geputzt und aufgeräumt. De manhã, dei de comer de Hühner das galinhas, né? Eu acho que é galinha. Ja, die Hühner. Und die Schweine, os porcos. Die Wohnung gefüttert. Tipo, gefüttert, tá. Die Wohnung geputzt und aufgeräumt. Essa última frase é que eu fiquei com dificuldade para traduzir. Tá, vamos reconstruir esses particípios. Wohnung seria à tarde, né? Wohnung. Sim, Wohnung é a casa, a habitação, moradia, né? moradia. Aber, vamos para a primeira frase. Am Vormittag habe ich Hühner und Schweine gefüttert. Bom, antes do meio-dia, Mittag, meio-dia, vor, antes, alimentei as galinhas e os porcos. Dann, wir haben hier zwei Partizipien, ja, geputzt und aufgeräumt. Claro, die Verben Que é hier, limpar, né? Aufgeräumt, eu acho que isso apareceu no exercício, era uma coisa tipo limpar. putzen, limpar, aufräumen, organizar, arrumar. São palavras relacionadas à casa, né? Você Então limpa seria e... meio que limpar o apartamento, né? Arrumar o apartamento, casa, sei lá. Ela deu uma geral. Deu a geral, fez a faxina de domingo. De novo, hein? O verbo auxiliar, haben, tá aqui no começo e na frase seguinte ele não aparece. Só vem geputzt und aufgeräumt. Então, antes do meio-dia, alimentei as galinhas e os porcos e putzen, limpar. Limpei a casa. Casa? Não, acho que não é um apartamento aqui. Limpei e organizei a casa. Acho que é isso, né? Gut. Dann die Wäsche. Ich habe die Waschmaschine gefüllt. Füllen, encher. Wäsche era o que era? Então, Veste são as roupas sujas. as roupas sujas. Coloquei na máquina de lavar. Ja, das Verb füllen hier, es bedeutet encher. Encheu, achei que era colocar. Enchi a máquina de lavar. Ja. Sim. Zum Glück war der Schalter noch aus. Essa daqui eu já não sei muito bem como traduzir. E essa é um pouco mais difícil. Zum Glück. Só entendi o final sobre o gato. Zum Glück, a expressão marcada significa felizmente. Uma Redewendung, por assim dizer. So, felizmente, der Schalter. Leute, das Verb schalten significa plugar. Einschalten significa ligar. Ausschalten significa desligar. Der Schalter, interruptor, uai, facinho demais. Fala a verdade. Zum Glück war der Schalter noch aus. Quer dizer, felizmente, o interruptor ainda estava no desligado. João, você pulou propositalmente aquela parte ali, da habe ich plötzlich miau gehört? É E a miadinho do bicho. Larissa está com problema, ela pulou a frase, daí eu deixei. Ah, tá.
É porque eu tô usando uma tela reduzida do lado da outra. Eu tô dividindo a minha tela em duas partes para tentar acompanhar a aula e ao mesmo tempo ler o texto aqui. Não, tá de boa, relaxa. Vou traduzir essa anterior. Da habe ich plötzlich Miau gehört. Da. De novo, pessoal, essa partícula está sendo usada aqui para voltar no momento em que aquilo aconteceu. É um termo expressivo, sim, tipo, a gente pode traduzir por então, ou naquele momento. São formas que funcionam em português. Traduziria por então, ich habe gehört, das Verb hören, escutar. Escutei, Escutei um miado, né? ja, plötzlich, repentinamente, ou de repente, repentinamente é meio feio. Escutei de repente, miau. Daí, felizmente, o interruptor estava no desligado. Der Schalter war noch ainda auf aus. O interruptor ainda estava no desligado. Da onde vem esse aus, gente? Vem dos verbos separáveis que se constrói a partir de schalten. Einschalten, ligar, ausschalten, desligar. Vem daqui, ó. Ausschalten. E por último, a última frase, Lari, por favor. Ich habe die Katze natürlich sofort aus der Maschine genommen. Ja. Claro, né, natürlich. Claro que tirei o gato aus der Maschine, né, da máquina. Tipo. Ja, gut. Isso mesmo. Naturalmente, ou claro, né? Naturalmente, ich habe genommen, eu tomei. Aber ich habe genommen aus, eu tirei, né? Aus indicando lugar de origem. Eu tomei, né? Aus indicando lugar de origem. Portanto, tirei. Melhor tirei. Igual você fez mesmo. Naturalmente, tirei o gato. Sofort, imediatamente. Da máquina. Leute, die Präposition aus, na? Sie braucht immer Dativ. Ela pede sempre dativo. Portanto, der Maschine. Em nominativo, das Wort ist die Maschine, feminino. Mas aqui vai ficar der. Leute, vielen Dank. Eu acho o texto muito longo. Bom para a gente percebendo como que vai ficar quando a gente entrar na leitura de texto mesmo. Eu acho que nós vamos precisar dividir assim, o texto como nós fazemos, mas chegar com as traduções prontas, ou de repente o texto lido, pelo menos, mas bem lido, com vocabulário feito e tudo, para dar tempo, assim. Porque eu acho que eu falei muito no começo, né? A gente tem alguns minutos ainda, mas nós temos 1, 2, 3, não, 4, 3 a 4, né? Eu vou deixar esses 3 parágrafos para a próxima, ou como tarefa de casa para vocês. E, para terminar, eu vou ter que falar mais um pouquinho na cabeça de vocês. Rapidão. Queria falar com vocês sobre correlação verbal. Bom, qual que é a diferença entre o tal do pretérito e do perfect? Né? Como que a gente vai traduzir cada um deles? Né? E de que maneira a gente vai pensar eles em português? Gente, a principal distinção entre esses dois tempos verbais é que um é usado como tempo para narrar algo que aconteceu, mas no sentido da narratividade mesmo, assim. Eu vou narrar uma história, alguma coisa que se passou no passado, e eu estou deixando claro que isso é uma narração. Esse é o critério para a gente usar o pretérito, ou o primeiro critério. Fora isso, né, quer dizer, é um tempo verbal que a gente vai usar para narração e para escrita, principalmente, né, especialmente até o começo do século XX era usado assim nos livros de maneira generalizada, depois foi caindo. Agora a gente vai encontrar esse tempo verbal talvez em jornais. Eu acho que lendo notícias assim na internet ainda aparece com muita frequência. Mas mesmo na forma escrita, que é o lugar do pretérito, isso está aos poucos assim está entrando em declínio. Bom, se o critério é esse,
é distinguir o que que é uma coisa que está sendo narrada, uma história que está sendo narrada, ou um contexto extremamente formal de narração, né? Logo, não vai ter, né, a diferença entre pretérito e imperfeito não vai ter nada a ver com a distinção que existe em português entre pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Portanto, né, não é porque apareceu o pretérito em alemão que a gente vai sempre, sempre traduzir pelo nosso imperfeito. Isso é algo que tem que ser deduzido do contexto em alemão, certo? Até teve uma frase uma frase do texto aqui que alguém traduziu. Foi o Bruno, se eu não me engano. Aqui, esse comecinho. Da haben wir noch mit der Hand gemolken. Vejam, isso aqui é um perfect, haben gemolken. E na hora de fazer a tradução, ficou muito melhor a gente traduzir pelo imperfeito. Vocês verem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, o pretérito não quer dizer que a gente vai traduzir pelo nosso imperfeito, e o perfect não quer dizer que a gente vai traduzir pelo nosso pretérito perfeito. Voltando. O critério é a narração. Se eu começo a narrar uma história, ou estou escrevendo um texto muito formal, eu uso o pretérito. Agora, o pretérito, ele pode ter relação com o passado, em geral ele tem relação com o passado, mas ele também pode ser usado para você narrar uma situação hipotética no futuro, em algum futuro que você está imaginando. Eu acho importante destacar isso porque nesse tipo de exemplo dá para perceber como o critério decisivo mesmo para a gente definir o que é o pretérito está na narratividade. Porque eu posso narrar uma coisa que não aconteceu, uma coisa que está no futuro, e mesmo assim eu vou usar o pretérito em alemão. Tem um exemplo aqui desse jornal, Die Welt, um texto escrito em 67. Eu peguei de uma gramática aqui, uma gramática do Duden que eu tenho. Eu vou ler aqui direto em português, rapidão. Ademais, aboliram novamente as esteiras introduzidas em 95. Veja, o texto escrito em 67. Uma pessoa imaginando. Que carregavam os pedestres para as ruas centrais de comércio da cidade, sem também que eles devessem dar um único passo. Isso aqui ele está imaginando como seria o futuro lá em 1995. E aqui, em alemão, ele está usando sempre o pretérito. Bom, tendo os homens quase se esquecido como andar, alastrava-se uma atrofia muscular que somente era encontrada quando ou se alguém se movimentava diariamente durante 1 hora com as próprias pernas, designadas para isso. O grande esporte dos anos 2000 se chama, então, caminhar por si mesmo. Leute, hier wir haben die Verben war, was mehr, bewegt. Tudo isso aqui está sendo usado no pretérito. Gehen mussten, modal aqui no pretérito também. Befördeten, esse T aqui do pretérito. Quer dizer, o critério é tanto é a narratividade que mesmo que você imagine, suponha uma história que está no futuro, você vai usar o pretérito para construir o discurso. Isso aqui resume o pretérito, viu? A gente tem somente alguns verbos muito específicos em que os alemães preferem, com os quais os alemães preferem usar o pretérito sempre. Eu cheguei a comentar deles na aula passada, mas eu trouxe a lista completa agora, que está aqui, nesse PDF bem zoado, meu. Verbos modais. Dürfen, können, mögen, todos eles, né? São sempre usados no pretérito. Por quê? Pensa, o verbo modal já vai pedir um segundo verbo. Se você usar ele no perfect, você vai colocar mais um verbo ainda, um verbo auxiliar. Isso vai deixar a construção muito difícil para você pronunciar. Então, os alemães, né, mesmo que se trate da fala, eles vão preferir o pretérito nos casos, né, quando for esses verbos aqui estiverem em jogo. Quais mais, né? O verbo haben e sein, quando não é verbo auxiliar. Então, a gente viu lá no texto, né, es war, ou então hatten, wir hatten apareceu, hatten no passado,
e o war, né, o pretérito do verbo sein. Outros dois, o verbo geben, acho que isso eu cheguei a mencionar na aula passada. A gente tem essa expressão em alemão muito usada, es gibt, significa há. No passado eles vão usar es gab, houve, havia. E também o verbo gehen, fica ging. Tem algumas expressões também com o verbo gehen, por exemplo. Es geht trata-se de. Se for formular no passado, fica es ging tratava-se. Ou tratou-se de. Tem justificativa para isso? Eu acho que a justificativa é prática. Como é muito usado na fala, né, essas expressões são muito usadas na fala, ficaria difícil de sempre ficar usando o verbo auxiliar para esse tipo de construção. Isso é o pretérito. Tempo da narração, que a gente usa quando está escrevendo textos muito formais. Quando a gente está, talvez, numa situação muito formal de apresentação, a gente pode talvez usar isso, mas cada vez mais em desuso. E quando a gente está, né, explicitamente narrando uma história. Na fala, a gente vai usar ele só nesses verbos que eu mencionei, né, com vocês agora. Agora, o perfect, ele tem quatro usos. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que falar que é o tempo verbal que faz remissão ao passado. Então, vai tratar de alguma coisa que aconteceu ou está acontecendo lá no passado. Esse é o primeiro uso dele. Então, ele tem uma referencialidade no passado como primeiro uso. E é esse número 1 aqui, essa referencialidade com o passado, é o uso principal que a gente vai encontrar para esse tempo verbal. É o uso que nós fazemos na fala cotidiana também. E é o uso também que a gente vai encontrar nos textos, de maneira geral. Foi o que a gente viu nesse texto agora. Então, sempre apareceu lá, né? Wir haben gefrühstückt, por exemplo. Nós tomamos café. E aí por diante, assim por diante. Agora, tem mais 3 situações que eu vou apresentar para vocês, que são raras, embora a terceira seja até razoável, mas, em geral, elas são um pouco mais raras. A segunda. Os alemães escrevem os provérbios deles no passado. Então, diferente do que a gente faz em português, né? Do tipo, né? Sei lá, tá eu e o Bruno conversando, aí de uma pessoa assim que não merece algo, assim, a gente acha que essa pessoa não merece alguma coisa, mas ela conseguiu aquilo de mão beijada, né? Aí a gente fala, não, Bruno, mas Deus dá rapadura para quem não tem dente mesmo, né? A gente fala essas expressões. Em alemão, eles diriam, Deus deu rapadura para quem não tem dente. Quer dizer, eles usam o tempo verbal do passado para construir um provérbio que, em geral, né, é uma frase que, de maneira assim, cômica, fala de alguma coisa que vai se repetir, ou que tende a se repetir. Os exemplos aqui. Ein Unglück ist schnell gesehen. Quer dizer, uma infelicidade é vista muito rapidamente, ou foi vista muito rapidamente. Ou só rapidamente, perdão. Quer dizer, a gente percebe uma infelicidade, uma coisa ruim que está para acontecer rápido. Mas os alemães não escrevem isso no presente, escrevem no perfect. Depois, wenn der Pfeil die Sehne des Bogens verlassen hat, so fliegt seinen Bahn. Quer dizer, quando a Pfeil é a flecha. Quando a flecha abandonou o elástico do arco, verlassen hat, saiu do elástico do arco, então ela segue o seu caminho. Quer dizer, depois que a flecha é atirada, não tem como mais voltar atrás. De novo, a primeira frase aqui desse provérbio está no perfect. So, wenn der Pfeil die Sehne des Bogens verlassen hat. Depois que a flecha abandonou o ar, resumindo um pouco em português, ela segue o seu caminho, seinen Bahn,
sua estrada, né? Tem mais exemplos no Duden, caso vocês queiram, mas em resumo é isso. Então a gente tem o uso do perfect para construir frases proverbiais em alemão. Depois, a gente tem uma relação com o futuro. O perfect ele tende a substituir o Futur 2 do alemão, que corresponde ao nosso futuro do pretérito, que é quando a gente diz assim, se não me engano, vocês me ajudam, amanhã eu terei feito, sei lá, amanhã eu terei feito a seguinte atividade. Quer dizer, você joga para o futuro, mas conjuga no passado. A gente pode usar isso também em alemão. Tem aqui um exemplo, né? Morgen hat er sein Werk vollendet. Quer dizer, amanhã literalmente, amanhã ele fez sua obra. Quer dizer, amanhã ele terá feito, terá terminado sua obra. Então, ele é um substituto para o futuro do pretérito, em alemão, o Futur 2, que é um tempo verbal que aparece em 3 verbos. Então, para resumir, simplificar na hora da conversação, eles fazem esse uso aqui. E, por último, um perfect cênico, chama assim, porque tem aquele encadeamento natural dos tempos verbais, né? Uma ação acontece no presente. Se aconteceu antes, a gente usa o pretérito. Se aconteceu antes ainda, a gente usa o pretérito mais que perfeito. Agora, às vezes, os alemães querem dar ênfase para algo que aconteceu. E acontece deles usarem o perfect em situações que deveria ser usado o plusquamperfect ou o mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. É um efeito retórico, só isso. Então, eles mudam o tempo verbal para dar um pouco mais de vivacidade para a ação que aconteceu. Esse aqui é um dos menos usados, vejo com pouca frequência. Eu acho que os mais importantes são o número 1 e o número 3, embora a gente vá, quase que na grande maioria dos casos, né, ver sempre esse uso aqui do número 1. Só o que aconteceu, o que está acontecendo no passado. Para terminar, gente, na hora de traduzir, a gente tem que decidir se nós vamos usar o pretérito perfeito ou imperfeito. E isso não está exatamente no tempo verbal que os alemães usaram. Porque eles podem estar usando o pretérito, por exemplo, em alguma frase, e o contexto indica que a ação já foi terminada. Então, mesmo que até o nosso pretérito imperfeito seja usado assim em narrações, na narratividade também, é melhor traduzir pelo perfeito quando está muito claro que aquela ação já terminou. Eu aqui a gente não sei se a gente vai ler, mas eu li o manifesto com o Bruno uma época, e lá era muito claro quando o Marx estava narrando a história da economia antes do capitalismo, e aí ele usava sempre o pretérito em alemão, né? E quando ele começava a fazer uma análise do presente, ele usava o perfect, presente assim, recente, né? Um passado recente. E aí, quando a gente ia traduzir, mesmo que ele usasse o pretérito algumas vezes, era melhor traduzir pelo nosso pretérito perfeito, porque ele narrava um processo que já havia terminado no passado. A gente vai ter algum texto que vai ter isso, né? Eu não lembro agora de nenhum outro, mas no caso do manifesto, por exemplo, é um texto bom para treinar essas diferenças aqui. Mas é isso, a gente tem que deduzir pelo contexto, certo? E aí, estamos bem? Com os tempos verbais novos? Sim, tem que treinar, né? Não tem jeito, não tem segredo. E ó. Bom, a gente termina então o texto na próxima aula. Eu vou deixar de tarefa de casa, porque o texto é longo. Eu acho que ocupou mais tempo do que eu imaginava. Achei que a gente fosse terminar mais rápido. Então a gente deixa para casa e depois a gente faz uma conversação em cima dele aqui nos exercícios. E é isso. Terminar essa lição para a gente poder abrir uma sessão de leitura de textos de filosofia, de literatura, textos teóricos em geral, e assim por diante. Dúvidas? Não, nein.
né? Por enquanto. Tá certo. Por enquanto nenhuma, mas qualquer coisa eu te escrevo. Exato. Pode escrever. Pode escrever. A lista de verbos de movimento, mudança de estado, tá aqui, viu, gente? Perdão. Próximo. Está aqui, nesse documento aqui. Ah, Veja. perfeito. Você postou ontem, né? Beleza. Foi. Ótimo, vou dar uma olhada. Assim fica tudo certo. Ufa! Essa fase do fim aqui do método, a lição 6 do método. Muita coisa para explicar sempre. Cansativo. Espero que vocês estejam bem. E é isso. Se tiverem nenhuma dúvida, a gente encerra então. Vocês escrevam lá depois, qualquer coisa. Tudo de boas. Ok, okidoki. Tá ótimo, João. Obrigada. Tá, já é. Ah, Boa semana, pessoal. Eu também. Boa Vocês semana, também, gente. gente. Bis bald. bis bald. Bye. Wir uns am nächsten Dienstag. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.